Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, Então gather pessoal, round. esse é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 95,53. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15%. Ele está sendo negociado um pouquinho abaixo do que ele vale, a um PVP de 0,96, 4% de desconto. E ele vem sendo negociado com a liquidez média diária de 2 milhões por dia, uma altíssima liquidez. E é um fundo que caiu mais do que isso, tá? E agora ele vem se recuperando e nos últimos 12 meses ele valorizou 8% aí. No quesito de cotação, a gente vê aqui, ó, 95,80 agora, mínima de 87,50 e máxima de 103,10. A gente consegue observar que esse fundo veio a mercado depois de março de 2020, que foi a situação pandêmica. Então, esse é um fundo de base 100 e que durante a maior parte do seu período que ele veio a mercado, ele estava sendo negociado acima do seu VP, ó. Ele já nasceu a 110, chegou a ser negociado a 132, ó, R$ 140 reais. Durante esse momento aqui, o IGPM, a inflação estava em alta, esse fundo entregou muito dividendo altíssimo e o mercado estava pagando muito acima do que ele valia. Então, no mês de agosto, ao final de 2021, o fundo dá uma arrefecida para R$ 120 reais. Durante os idos de 2022, ele dá uma nova arrefecida, vindo buscar ali próximo do seu VP. E aí, na virada do ano agora, em 2023, a gente vê o fundo com a queda grande, principalmente ali em abril. No momento ali em que o HCTR, DEVA, Versalhes caíram, esse fundo também foi atingido, porque por ser um fundo de alto risco, também de multipropriedade. Então as suas cotas despencam ali, ó, para mais ou menos 80 e poucos reais, que foi essa mínima histórica. O fundo apresenta uma recuperação, vindo buscar agora próximo do seu valor de valor patrimonial. Voltando para cá, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. A gente consegue ver o nome e o CNPJ do fundo. É um fundo para investidor em geral, mandato híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado, gestão ativa, taxas. Vamos ver lá dentro do relatório gerencial. Por ser um fundo de papel, não há que se falar de vacância. E é um fundo que está chegando ali a quase 100 mil cotistas. O número de cotistas está bem expressivo. E ele conta também com mais de 11 milhões e 600 mil cotas. Hoje o fundo vale R$ 100 reais, valor patrimonial, e o valor de mercado ele vale 1 bilhão 170 milhões. E o último dividendo anunciado agora foi de R$ 1,16. Aqui a gente vê o histórico de rentabilidade do fundo. Esse fundo ele não tem 5 anos, ele está perdendo ali 2 anos de rentabilidade, tá? E ainda assim o fundo está batendo de frente com o CDI do período, ó. Então, atualmente, o IDIV, nos últimos 5 anos, tem 109% de rentabilidade. E aí, todos os outros indicadores têm 5 anos e o RPR não. Então, mesmo não tendo 5 anos, ele tendo 2 anos de defasagem, ele rendeu mais do que o CDI em 5 anos, em 3 anos ele rendeu mais. Mais que o IPCA em 5 anos, ele rendeu mais. E ele está bem próximo do IFIX, de 5 anos ele está próximo. Então, se trouxesse para 2 anos, você veria que a rentabilidade do fundo está até bem superior do que esses outros indicadores aí. Mais abaixo a gente vê a distribuição de dividendos do fundo e aquilo que eu falei para vocês, ó. Durante esse período aqui de 2020 até mais ou menos o final do ano de 2021, o fundo fez entregas bem absurdas, ó. Então, como ele estava entregando muito acima do normal, R$ 2, R$ 3, mais de R$ 2,50, R$ 2 durante um bom período, muitos desavisados achavam que isso aqui era algo sustentável. Isso não era sustentável. Tanto que agora, esse patamar do fundo, de mais ou menos próximo de 1,50, eu acredito que seja algo mais sustentável, algo que tenha mais chance de acontecer. E ele vem sofrendo com a deflação, com a inflação mais baixa, mas eu vejo isso até de forma positiva. Os dividendos do fundo estavam na casa de 1,20, 1,10, 1,20, 1,30, e agora, em outubro, no mês de agosto e setembro, o fundo deu uma diminuída nos seus dividendos. Dia 31 de agosto, eles vão pagar no dia 15 de setembro R$ 1,16. E aqui a gente vê o yield médio do fundo, ó. Já chegou a ter por vezes mais de 2%. Atualmente ele está nessa casa, ó, de 1,50 e tal, chegou a ser 1,80. Ele está mais ou menos 1,20, 1,30, o dividendo médio do fundo atualmente. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda.
Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais, a Mu Invest, a Mu Fiagro e a Mu Dicas, contam com um clube de membros. São valores baratos, acessíveis, a partir de 10 centavos por dia, porque além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Um desses benefícios, tornando-se membro, você tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro do canal. Considere fazer a aquisição dessa planilha. Ela é barata, ela tem diversos benefícios. Se você quiser saber mais sobre a planilha, veja os tutoriais da planilha ou os vídeos que a gente tem no canal, rumo aos 50 mil na prática, né? Eu mostro como é que é a usabilidade dessa planilha. Outra forma de apoiar nosso trabalho, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos fiagros. Esses e-books são baratos e acessíveis e tem bastante conteúdo que pode agregar bastante, seja você um investidor iniciante ou mesmo você que tem uma certa bagagem. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. E eu não poderia deixar de agradecer, né, vocês que apoiam o nosso trabalho aí. Então aqui no canal Mu Invest, ó, o Júnior, o Leonardo e o Davi, ambos renovaram o clube de membros aí, muito obrigado. E lá no canal Mu Fiagro, o Alexandre, o Antônio, o F. Barros, sempre renovando o clube de membros e vocês são importantíssimos, obrigado de coração. E também não poderia deixar de agradecer Jadilene, que mensalmente ela faz uma doação aí bem generosa para o canal. Saiba que tudo isso que vocês apoiam, essa ajuda de vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o trabalho aí. Muito obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial mais recente anunciado pelo fundo aí. Aqui eles trazem algumas informações, né, a respeito do fundo. Ó. A gente vê aqui as taxas de 0,25% de administração, 0,95% de gestão e mais 20% do que conseguir bater IPCA mais 7%. Ele fala que o fluxo de pagamentos das carteiras e lastros está ocorrendo em patamares satisfatórios, a amortização das operações está sendo beneficiada pela deflação e baixo patamar do IPCA e GPM, melhorando a qualidade de crédito. Aqui eles continuam dizendo que os empreendimentos de multipropriedade permanecem com ótima performance, sem qualquer sinal de preocupação em vendas. Então isso aqui, apesar deles terem multipropriedade, não está tão problemático quanto as multipropriedades lá do HCTR, Deva, Tord, etc., né? No relatório do mês passado, explicitamos a situação de cada empreendimento dos quais o fundo possui um risco de venda, chamado risco de equity, e os status permanecem os mesmos. A Operação Cristal está passando por um reenquadramento das garantias. Por decisão e análise da gestão, a localização do empreendimento lá na Bahia, Pojuca, teve uma alteração relevante no perfil de risco detectado por estudos de mercado e visitas in loco, de forma que, para o enquadramento das razões de garantia, que a gestão julga adequada, é necessário incluir garantias reais do que já estão sendo avaliadas. Então isso é interessante, a gestão mostrando que não está esperando o trem estourar, né, para tentar fazer algo. Mais um ponto positivo aí da gestão. Aqui ele vai falar situações macroeconômicas. Essa parte aqui eu vou pular, mas se você tiver interesse pelo fundo, seria interessante você dar uma lida nessa parte macro aqui. Continuando no relatório, ele vem trazer alguns destaques, né? Então ele mostra, por exemplo, o valor de mercado, a cotação, o patrimônio líquido, a cota, os dividendos entregues, os dividendos entregues nos últimos 12 meses, aqui quase chegando a 100 mil cotistas, a 93 mil cotistas, e um fundo com uma boa liquidez média de 2 milhões e 200 mil. Aqui ele mostra tudo que o fundo comprou ou vendeu, né, e os eventos subsequentes. O pipeline de novas operações de negociação está em 450 milhões de reais. Começamos a observar uma reação no mercado secundário e também um movimento de maior interesse junto a investidores institucionais, aos bancos e distribuidores. Então aqui ó, já estava falando sobre a subscrição que acabou vindo para o fundo, né? Uma tentativa de aumentar o seu capital. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E um ponto positivo é que eles mostram todo um histórico longo, né? Eles mostram acumulado e acumulado desde a existência do fundo. Então, além de trazer um ótimo histórico, esses dois últimos aqui também são excelentes se você quiser ver mais ou menos como é que o fundo vem se comportando. Então, eu vejo de forma muito positiva aí. A gente vai analisar aqui na prática sobre receita / despesas. Então, em julho, por exemplo, o fundo teve como receitas totais 13 milhões e 800 mil, sendo que o dos CRIs veio 10 milhões e 300. De atualização dos CRIs foi 2 milhões e 600. Se você observar isso em meses anteriores, ó, já chegou a ser quase meio a meio. Ó. Teve momentos que a atualização era bem interessante. Ó. Já teve momentos que foi bem alto. E atualmente está com bastante disparidade, justamente por estar tão baixo aí o IPCA e tal. Além disso, outras receitas também gerou mais 700 mil para o fundo. E as despesas do fundo ali, administração 233 mil, gestão mais 886. Como esses outros custos aqui é bem irrisório, eu vou considerá-lo aqui no cálculo. Então a gente vai ver na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. Ó. 1.137.000, isso aqui vezes 100, dividido pelo total que ele receitou,
de 13.830.000. Então, em julho, o fundo teve como taxas 8,22%. É uma taxa aceitável aí, na minha humilde opinião. Aqui ele explica que o fundo apresentou no mês de junho o resultado contábil de 1,30, só que 12 centavos não passou pelo caixa. Então eles optaram por distribuir 1,18. Após o desconto das despesas, o fundo teria que distribuir 1,3, e eles pegaram o restinho da reserva que eles tinham, pegaram 10 centavos de reserva. E aí o resultado distribuído foi de 1,13. Então o que a gente consegue observar aqui? Em julho, né, reserva de lucro utilizada, e atualmente no acumulado do ano ele está com a reserva de menos 46 mil. Então o fundo, entre aspas, usou 46 mil do caixa, mas poxa, para um fundo que distribui milhões, 46 mil é quase nada, né? Mas, pelo que ele demonstra aqui, hoje o fundo não tem mais reservas. Continuando aqui, a gente vê sobre os dividendos distribuídos, sobre o yield do fundo, essa parte eu vou pular. Também mostra sobre mercado secundário, a gente vê uma evolução do número de cotistas, né? E aqui mostra toda a evolução do fundo. A última captação tinha sido em outubro de 2022, e agora, né, ele chamou uma nova subscrição, ele está passando por um momento de subscrição. Vamos ver o quanto que o fundo vai conseguir captar aí. O fundo, atualmente, ele possui 38 distintas operações e em 15 estados distintos. Então a gente vê uma ótima pulverização do fundo, sendo que eu, quando me posicionei nesse ativo, eu me posicionei no momento que ele estava bastante concentrado. Então isso aqui, essa pulverização, traz um pouco mais de segurança para o fundo, né? Aqui a gente vê as exposições por devedores, esse FDIC Residence é a maior exposição com quase 10%, essa Debentures Prima com mais 9,4% e essa outra Debentures com mais 8,7%. Os demais devedores aí estão no percentual bem interessante. Agora, eu gostaria que a gestão fosse um pouco mais transparente e nesse sentido aqui, se você pegar aqui, por exemplo, tá vendo aqui, o CRI Hotbit, ele tem 3,8% do PL nele. Contudo, se você continuar olhando aqui, você vai ver mais Hotbit aqui, Aqui você vê outro CRI do Hotbit, com mais 1,3%, e o último CRI do fundo também é um Hotbit com mais quase nada do portfólio. Ora, seria interessante se o fundo agrupasse esses devedores, tá? Porque senão você pode achar que só é 3,8%. Só que na verdade é mais de 5% de exposição. Então isso aí, para mim, falta um pouco de transparência nesse sentido. Acho que todas as gestoras deveriam agrupar os devedores, porque isso são riscos que trazem aí que hoje, para mim, é uma das partes mais importantes da pessoa estar ciente dos riscos que está correndo, né? Continuando no relatório, a gente vê um ponto que me trouxe um certo desapontamento foi o seguinte: o fundo ele era muito concentrado em loteamento, que é um segmento arriscado, mas para mim ele é muito menos arriscado do que o setor de multipropriedade. E hoje ele tem um peso maior em multipropriedade. 30% do portfólio é multipropriedade e 23% loteamento. Então isso aqui para mim é algo, assim, me decepcionou um pouco. Residencial horizontal mais 16%, vertical mais 10%, e aí tem os outros demais setores que ele investe. Essa questão hoje de subordinação, eu não vejo mais como sendo tão relevante, né? Por quê? Porque a gente viu que quando dá problema, pode ser que isso aqui... Então hoje, essa parte de subordinação, para mim, não é algo tão importante. A gente vê que de série única é 66% do portfólio, sênior 18%, que é a parte mais segura, 6,8% mezanino, e ele vai ter ali quase 10% na classe mais arriscada. Mas, de novo, quando dá problema, né? A gente viu que, independentemente de ser subordinado ou sênior, acaba que traz problema como um todo. A gente vê que o fundo tem uma ótima diversificação geográfica, apenas algumas unidades da federação o fundo não tem exposição, né? Mas ele tem exposição em bastante território nacional aí. E aqui a gente vê os indexadores dos seus devedores. Então, 84% do fundo hoje ele está indexado a IPCA. Ele surfou bem uma época que GPM estava bem alta, o fundo surfou bem. Hoje é apenas 5,8%. E eles começaram a ter uma certa exposição em CDI, que é 10%. Aqui a gente vê a taxa média por indexadores, né? Então, nesse sentido, a gente vê aqui, IPCA mais 12, IGPM mais 11, CDI mais 10. Se são taxas altas, é porque o fundo traz alto risco consigo, né? Então, tem que estar atento em relação a isso. E praticamente todo o portfólio do fundo tem proteção contra a deflação, o que ameniza quando a inflação está baixa ou tem impactos com a inflação. O LTV do fundo é um ponto bem positivo aí. LTV é low into value, é o quanto ele tem de garantia frente àquilo que ele emprestou. Então isso aqui para mim é algo muito positivo. E outro ponto que me chama a atenção positivamente é esse fato aqui, das obras. Uma boa parte dos devedores aí estão com as obras num percentual altíssimo de entrega, né? Apenas o percentual pequeno do fundo está numa fase já no meio do caminho, em desenvolvimento. Então isso aqui para mim é outro ponto muito positivo do fundo aí. Então, pessoal,
Antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você teria cotas dele? Você acha ele um fundo muito arriscado? Comenta pra nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse fundo aqui, seja aqui no nosso portfólio da carteira pública ou na carteira fechada, e é um fundo que eu venho aumentando a posição dele dentro do meu limite de exposição. Estou aproveitando essa lateralização dele, essa queda dele, mas já saiba, ele é um ativo muito arriscado. Então, se você optar por ter esse ativo, cuidado. Não é porque eu tenho que você deva ter. Nunca compre um ativo porque alguém falou que tem, tá? Se você optar por ter um ativo, sempre saiba dos riscos que você está correndo se você optar por ter. Nós temos aí um canal secundário, canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Já contamos ali com 444 e estamos crescendo. Considere lá e se inscrever, agradeço de coração. Nós temos 4 canais e os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá, seguir e se inscrever nessas plataformas. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar responder com a máxima atenção possível. Voltando aqui para o relatório, ele traz uma parte interessante. Ó, o que o fundo demonstra? Se por algum motivo ficasse zerada a inflação, ó, ele conseguiria entregar ali no mínimo 96 centavos. Isso, se 100% dos recursos estivessem alocados do fundo, ó, chegaria a entregar no mínimo R$1. Eu vejo isso de forma muito positiva aí. Aqui ele fala que as operações dentro do RPR são corrigidas por 3 tipos de indexadores. Ó. Então, eles têm ali ó, 8% sobre o indexador 3, de 3 meses atrás, ó, 65% de 2 meses atrás e 24% de 1 mês atrás. Então, sempre o resultado de 2 meses atrás é o que vai mais impactar o fundo aí. Ó. Aqui ele continua dizendo que a correção monetária ponderada do mês de julho ficou em 0,16% de reajuste, sendo 0,16% de IPCA e 0% de GPM. Então, o IGPM está baixo e também o IPCA estando da forma que está, tudo isso vem afetando os resultados que o fundo pode entregar. Como eu acho que vai haver uma disparada da inflação aí, esse fundo tende a voltar a entregar resultados maiores. E essa parte aqui de o mínimo para dar default, nesse vídeo eu não vou comentar. Qualquer coisa você veja vídeos anteriores que eu falo aqui sobre o RPR, que são vídeos onde eu explico isso aqui um pouco melhor, que é onde para mim traz um pouco mais de segurança. Precisa dar uma adimplência muito alta no fundo aí, para isso trazer um prejuízo para o fundo. E aqui a gente vê o seguinte. Se você tiver interesse de investir no fundo, sempre vá na parte final dele e veja os ativos que ele possui. Aqui ele vai falar sobre cada um dos ativos que ele possui aqui. Ó. Como é que funciona esse ativo aqui, Atmosfera? Ele é um residencial de prédios, lá em Ubatuba, São Paulo. O VGV é como se fosse as vendas que esse ativo pode gerar. Ó. Quase 34 milhões, um PCA mais 11, ele paga mensalmente, foi emitido 40 milhões. Quais as garantias por trás desse fundo, tá? dessa dívida, tá bom? Enfim. Considere você dar uma lida nessa parte aqui, que é imprescindível para você estar colocando o seu dinheiro, né? Não invista somente porque alguém disse que investiu, porque acha que é bom. É importantíssimo que você vá ler sobre esse tipo de informação. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês aí que têm feito Pix para o canal, vocês que se tornam membros, vocês que adquirem os e-books ou a planilha de controle financeiro aí. Muito obrigado. Por falar em e-book, lá no canal Amo Dicas nós contamos com e-books de português para concurso. Então se vocês quiserem apoiar, considere comprar esses e-books aí que são baratos e acessíveis e além do mais ajudam bastante aí no nosso canal. Desde já agradeço imensamente todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative.